Bom, pessoal, então, começando a segunda parte desta aula, aqui eu falo um pouco sobre uma questão curiosa. Os principais clássicos, alguns deles talvez vocês tenham tido uma aula que outra, claro, nós não estamos no curso da filosofia, que são muito mais bem vistos, e muito mais exaustivo a leitura de Platão, por exemplo, é que esses autores eles eram críticos, às vezes, à democracia. Isso é uma questão importante da gente comentar, que mesmo a democracia da época deles, né? Não estou falando de democracia atual, evidentemente. Então, Platão, de 427 a 347 a.C. ali, ele faz uma espécie de elogio à república ou à aristocracia do saber, tá? Do conhecimento. Por que isso? Porque a democracia ela seria permeável à demagogia, a paixões, e os filósofos seriam desprovidos dessas paixões e propriedades e seriam os mais propícios a utilizar o bom governo. Essa crítica é a crítica, na minha avaliação, que na verdade é talvez a avaliação do Robert Dahl, um teórico de democracia que morreu nos últimos anos aí, que é a leitura inclusive da aula de hoje, né, pessoal, sobre a democracia, que eu pedi para vocês darem uma olhada no primeiro capítulo, enfim, quem puder ler mais, lê, é um livro de fácil acesso, das obras dele é a obra de mais fácil acesso, quer falar sobre a guardiania. Esse é um termo utilizado pelos guardiões, né, da República em Roma, enfim, né, na Roma Antiga, e trata daqueles que protegem, né, o governo, enfim, né, porque, de certa forma, tem um diálogo entre Sócrates e Adimandro, segundo os escritos de Platão na República, né, no livro A República. Lembrem-se, Platão escrevia sob forma de diálogos. É assim que a gente tem a obra platônica, né, a obra de Platão. Quem comanda o navio? Tem uma alegoria, eu li já essa alegoria, não me lembro agora dizer para vocês onde está no livro da República, que é o seguinte: se estivesse num navio, no caso um barco, provavelmente é o que a gente chamaria hoje de barco, né, porque essa noção de navio mudou muito para aquela época, e tem um comandante, tem um capitão, que em geral é aquele que todo mundo deve seguir, é aquele o mais preparado para que o navio não afunde. Essa chamada alegoria, ela é claramente uma alegoria para pensar também a democracia. Ou seja, por que se tem pessoas com maior conhecimento sobre vários assuntos, por que não são eles que comandam o navio, e sim a massa, muitas vezes irracional, desprovida, facilmente manipulável? Essa é a grande pergunta, e isso que ele está falando sobre uma democracia direta, né? Então, as massas elas seriam muito permeáveis à demagogia. Essa questão do saber, tá? E do conhecimento para governar, ela ainda existe. Isso sempre quando a gente vai falar sobre democracia, ele é extremamente relevante, tá? Extremamente complexo esse debate. Alguns autores clássicos, como vocês já viram, já tentaram utilizar isso com votos com pesos diferenciados, como Stuart Mill, que é tido como um dos grandes teóricos da representação política, talvez o primeiro, né, do século XIX. E lembre-se da chamada alegoria da caverna também de Platão, que é um indivíduo, né, sai da caverna, vê a luz, retorna a essa caverna, e aí ele não é compreendido pelas outras pessoas e inclusive acaba sendo morto. Né? Não sei se na alegoria da caverna esse indivíduo acaba sendo morto, mas a alegoria da caverna lembra um pouco do que aconteceu com o mestre dele, o Sócrates, né? Que foi obrigado a tomar cicuta, porque segundo a época se interpretava, ele estava desorientando, digamos assim, né? Fazendo uma espécie de lavagem cerebral, não é isso que eles falam hoje, entre os jovens atenienses. Então foi mandado
a pena de morte para Sócrates. Isto num sistema democrático. Então essa mágoa, essa visão negativa que vai ter Platão sobre a democracia da época, ela é bem interessante, tá? Para a gente compreender isto, né? Que realmente para ele não era um sistema dos melhores. O melhor sistema é o sistema onde os filósofos, aqueles com maior saber, seriam aqueles que, de certa forma, comandariam o Estado. No caso, a cidade-estado, evidentemente. Depois nós temos um outro que conviveu, obviamente, com seu mestre, que era Platão, que era Aristóteles, né? Conselheiro do Alexandre, que teve ali a sua vida entre 384 a 322 a.C. Ele tem um tratado escrito à política, como eu já mencionei nos vídeos anteriores, e é ali que ele fala, né, o caráter associativo humano. Então, o homem é um animal político. Quando a gente analisa as espécies, né, para quem se interessa por biologia, por exemplo, o comportamento animal, como eu já me interessei no passado, eu quase fiz biologia, né, quando eu estava no ensino médio. Alguns animais, eles têm um comportamento de ficar sozinhos, enfim, etc., no máximo em casais, né, por toda uma vida, e não se manifestam em bando. O ser humano é de uma maneira muito distinta, desde o início, pelo menos, a não ser que eu esteja equivocado, na arqueologia e tal, os humanos sempre viveram associativamente, ou seja, se ajudando mutuamente, até mesmo porque quanto mais antigo a história humana, mais difícil era para um homem sobreviver sozinho, dados os perigos de se viver sozinho, né? Então, ele rompe um pouco com a ideia de Platão, enfim, etc. Ele não tem uma visão, acho que, tão negativa, né? Aí também não vou entrar numa seara de discutir o pensamento aristotélico ou o pensamento platônico, porque, evidentemente, eu não tenho condições para isso, para fazer essa discussão nessa aula, né? Teria que procurar os professores nossos da filosofia, como o professor Márcio, por exemplo, lá, que sabe bem mais e tem conhecimento da aula com muito mais propriedade do que eu para falar sobre esses assuntos. Mas o fato é que ele analisa diferentes combinações, né, que vão resultar em ou monarquia, ou aristocracia, ou república. Ele estava estudando os países, no caso, países não, né, as cidades-estados da época dele, as cidades diferentes da época dele. Então, elas podem se degenerar. Vejam que monarquia pode se degenerar em tirania. Olha como ele analisa a questão, né? Aristocracia em oligarquia e república em democracia. Então, ele vê uma espécie de degeneração da república, da boa república, numa democracia. Porque na democracia há o risco de demagogia. Muitas vezes até alguma confusão na tradução, se democracia seria demagogia ou enfim... Mas ele associa muito democracia à demagogia. Pessoal, hoje nós estamos vivenciando uma pandemia e, para dar um exemplo muito claro, alguns líderes políticos, que eu não preciso falar quais nomes, até alguns meses atrás, estavam dizendo que a cura, estavam mostrando para todo mundo ver os holofotes, eram umas caixinhas de alguns remédios, um chamado kit, né? Kit Covid, não é isso? Pois bem, algumas pessoas tomaram e agora o resultado está aparecendo, pessoas contaminadas, o resultado em nenhum país é comprovado, o Brasil, inclusive, motivo de chacota muitas vezes internacional. E isto, pessoal, guardem isto, isso não é só um líder, vários líderes políticos, eu posso dizer quase todos, né, que passaram pelo Brasil e por outros países aí, inclusive tendo como exemplos de democracia, também tem o seu lado demagogo, porque muitas vezes quando tu é um presidente da república, né, só para fazer essa comparação, claro que aquela época era diferente, até porque não havia uma democracia direta, é fácil, principalmente pela oratória, né, os sofistas e tal, enfim, tem uma discussão a respeito disso, a arte da oratória, a arte da manipulação da oratória. O maior exemplo que eu posso dar do século XX para isso foi Hitler, né, que tinha uma oratória excelente e que levou o nazismo na Alemanha, que todo mundo já conhece, eu já comentei aqui nessa aula, tá?
Então, a democracia, quando dá guarida para esse tipo de pessoas que manipulam muito bem as massas, e existem diversas personalidades ao longo da história que fizeram isso de uma maneira muito boa, muito eficiente, né? Não estou dizendo que isso é positivo, mas de uma maneira eficiente que manipularam sim as pessoas, tá? Então a gente tem um problema também antecipado aqui da tirania da maioria, quer dizer que quando um líder manipula a maioria para votar algo a seu favor, seja em uma democracia direta ou representativa, nós temos esse tipo de problema e vários são os casos disto ao longo da história. A república, então, para Aristóteles, ela seria talvez um misto, e esse é o ideal, entre democracia e uma oligarquia, né? Entre uma democracia e uma aristocracia, melhor falando, que é justamente não deixar a decisão completamente às massas, porque elas são muito manipuláveis, elas são claramente né, contornáveis, assim a gente consegue manipulá-las, ok? Então aqui, pessoal, para a gente concluir este primeiro pensamento sobre democracia, nós vamos, aqui é um resumo da democracia clássica, que é a participação direta dos cidadãos nas funções legislativas e na função judicial. A Assembleia tinha um quórum mínimo, tá, de 6.000, não era qualquer Assembleia, ou seja, não era qualquer 100, 200 pessoas, para que se conseguisse votar algumas questões em Atenas precisava ter esse número de pessoas, vários cargos públicos, tá, com eleição direta, sorteio e rotação. Uma coisa interessante é essa questão do sorteio, né, pessoal? Por que ainda não fazemos algo? Por que o sorteio não é mais... e isso é uma questão que eu tenho me debatido nos últimos anos. Por que a gente não realiza mais sorteios nas democracias? Tá? A rotação também naquela época era importante para vários cargos públicos, ou seja, tinha uma rotatividade, porque os mandatos eram breves, né? Aquelas coisas de privilégios e mais privilégios que a gente vê hoje em cargos públicos não existiam, né? Porque justamente existia uma rotatividade e as pessoas todas tinham oportunidade de acesso à maioria dessas instituições. Evidente, pessoal, que como eu falei para vocês, Atenas ela não era uma cidade pequena dessa modo, né? Ela não era uma cidadezinha pequenininha de 10.000 habitantes, não. Ela era muito maior. Então, de certa forma, tinha que ter uma espécie de... E calma lá, quando eu falo delegação, eu não falo delegação da maneira como é hoje, mas uma espécie de especialização de algumas funções para que, enfim, se pudesse ter mais eficiência e mais efetividade também na resposta do sistema político para a população. Então, tu tinha um conselho dos 500, tu tinha uma magistratura eleita, tu tinha tribunais, tá? Tu tinha generais, comitê dos 50, tu tinhas instituições criadas já naquela época que faziam com que o sistema ateniense funcionasse e funcionou por alguns séculos, ok? Esse sistema democrático. Depois degenerou em tirania, enfim, o processo democrático ali foi longo e tortuoso, né? Então depois se encerrou esse ciclo, mas a gente fala muito nessa experiência para mostrar para vocês como foi a principal experiência e a origem da palavra, tá? Houveram outras experiências? Sim, pessoal, houveram, e aqui vocês têm que prestar atenção numa coisa. A outra experiência que também é relatada é a República Romana, que surgiu por volta da origem da democracia ateniense até ali um pouco antes de Cristo, ali com, acho que Júlio César, né? Acaba com a ditadura de Júlio César, cerca de 100 a 44 anos antes de Cristo. Corrupção, o Estado ficou muito ineficiente, ficou grande, aquelas anexações que o Império Romano fazia, que o Estado Romano fazia, e depois o Império Romano, que é o período posterior, vai fazer mais ainda, acabou vários problemas enfraquecendo a República, né? A República Romana. Mas existia também uma certa participação popular. Eu tenho a questão do Senado, eu particularmente sei muito pouco sobre essa experiência da República Romana, né? Mas existem textos aí, existem referências que, se alguém se interessar, até para apresentar para nós, quem sabe, no seminário, vai ser interessante. Mas o que eu quero salientar aqui para vocês
é que houve experiências, por exemplo, em cidades italianas, que experimentaram governos populares, cerca do ano de 1100, outras experiências na Europa, como os cantões, acho que na Suíça, alguns séculos atrás. O que eu quero só demonstrar, e o que o Dow fala, e é importante assim, pessoal, o que é, em essência, a democracia? É uma participação popular maior, tá? Para resumir de uma maneira muito vulgar, digamos assim, tá? Mas o autor vai dizer isso para mostrar que pode ter existido na Itália, no caso Roma, né? Mas na Grécia, no caso em Atenas, algumas cidades italianas, algumas cidades na Suíça, algumas cidades nórdicas, né? Existe a democracia nórdica chamada. Então, pessoal, existiram outras experiências. E pode ter existido experiências que a gente ainda nem foi relatado na história e na arqueologia, porque talvez seja descoberto. Enfim, às vezes é difícil, né? A gente ter uma dimensão, e provavelmente existiam sociedades até muito mais democráticas que a experiência ateniense, que abrangiam muito mais pessoas em comunidades antigas que não estão relatadas historicamente, que podem ter ocorrido há 20, 30, 50, 100 mil anos atrás. Por que não? Né? Então não há nada que a gente diga que a gente fez uma coisa nova. Não, pelo contrário. Eu acredito piamente que em comunidades menores, como eram as comunidades humanas há dezenas de milhares de anos atrás, possivelmente a democracia, a representação, a participação popular, ela fosse muito mais efetiva dentro daquelas pequenas comunidades, que muitas vezes não chegavam a 1.000, 2.000 pessoas, né? Aqueles agrupamentos humanos primordiais, os primeiros, ok? Então, é só para mostrar para vocês que, calma lá, nós estamos falando da origem de uma palavra, etimologicamente, mas que historicamente pode ter havido centenas, milhares, dezenas de milhares de experiências democráticas que inclusive não estão relatadas, tá? Então, isso é uma coisa que é importante a ser dita para que a gente não cometa o equívoco. Se eu perguntar numa prova para vocês que somente Atenas foi a única experiência, não é verdade. Teve outras várias experiências com modelos distintos, ok? Agora, no próximo vídeo, então, nós vamos dar um salto de alguns milhares de anos para compreender melhor como é que a gente chegou, então, à origem da ideia de democracia agora, no período atual, ok?